porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salta para a vida eterna, que liga daqui até a vida eterna, que anda daqui até a vida eterna, voa daqui até a vida eterna, segue você até a vida eterna. Mas por que isso? Ele estava sozinho, meio-dia, e subiu uma mulher para pegar água, porque as mulheres que tinham maridos incertos e que eram prostitutas pegavam água ao meio-dia para não misturar com as senhoras casadas. Ela subiu para pegar água e ele disse: mulher, dá-me de beber. Aí ela, samaritana, os judeus detestam samaritano, detestavam ainda. Ela ficou admirada: mas como é que o senhor, sendo judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana? Olha a vergonha. Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que pedia água, e ele lhe daria água viva. Aí disse: ah, senhor, então me dá dessa água para que eu não torne a voltar aqui. Não estava pensando na água daqui. Ele disse: olha, aquele que bebe dessa água aqui tornará a ter sede, mas o que beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Mas nele, dentro dele, tem uma fonte que salta para a vida eterna. Porque ela perguntou: o senhor modo que nosso pai Jacó, que ele fez a fonte, né, cavou a fonte e pegou água. Ele não tinha um balde na mão nem nada. Mas o que aconteceu? Ele disse para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que jorre para a vida eterna. Outro testemunho rapidinho. Evangelizando na roça. Ele perguntou ao irmão Sátiro: eu posso sair pregando o evangelho? Se pode, deve, já está atrasado. Eu tinha intimidade para falar isso. Pode, deve, já está atrasado. Eu estou querendo sair domingo e tarde para evangelizar. Posso? Pode, mas eu não sei ler. E daí? O evangelho é para ser pregado em testemunho. Conta só o que Jesus fez na sua vida. Só. Maravilha. Moreno saiu para evangelizar. Benção, Deus ajudando. Aí chegou no lugar, tem uma fazendeira que era espírita, né? Uma pessoa bem entendida no Evangelho segundo o Alain. E aí quando ele começou a falar, ela interrompeu: você conhece isso, você sabe isso, você conhece isso, você sabe isso, você já leu isso, você já tem tal livro, você já... Coitadinho, ele parou, estufou, né? E agora Jesus, e agora Jesus, e agora Jesus. E ela aproveitou que ele estava calado, e aí, tome, desculpa o termo, e irmão Lourenço assim, parado assim: Jesus, que lá me chama de irmão Roque ainda. O irmão Roque disse que naquela hora não falta a palavra, Jesus. Ô Jesus, ele disse que não falta a palavra, Jesus. Ele disse que não falta, assim, eu estou me emudecendo na frente dessa mulher. Ô Jesus, socorro, Jesus. Né? Isso no íntimo, a mulher dando choro. Ele aí olhou para a janela, e estava lá uma jaqueira, com um lado são e outro queimado. Ele olhou para a janela e viu lá uma jaqueira que estava com um lado queimado, um lado são. Ele disse: a senhora está que nem aquela jaqueira ali, ó. Sabe tanta coisa, conhece tanta coisa, leu tanta coisa na vida, e não tem a vida eterna, e não tem Jesus no coração, e não tem o gozo, e não tem esperança. E aí foi fonte d'água que salta para a vida eterna. A fonte brotou de dentro dele e não faltou palavras. Eu disse: eu vou contar por aí que é para aumentar o seu talento. Vou tendo aqui 4:14, 4:36, 4:36. Eu vou ler um antes, 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa?
Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e fruto, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então semeia essa palavra, prega essa palavra, anuncia essa palavra, porque o fruto dela é vida eterna. E não esqueça que o Senhor Jesus disse: qualquer que dê ou que tenha dado um copo d'água que seja a um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá a sua recompensa. João 5:24. Leu 23 só para dar tempo de vocês acharem. 5:24. Verdade. Quem ouve a minha palavra, você está ouvindo. Aleluia, Jesus. Você está ouvindo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você sabe quem foi que enviou Jesus? Sabe sim, né? Você crê naquele que enviou Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então você tem, entendeu? Se você crê, você tem, você não sabia. Herança não é assim? De vez em quando, você tem uma herança, você nem sabia. Pois é, vida eterna é herança. Então você tem a vida eterna e garante a você, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sabe o que som é esse? Vírgula. Vírgula. Quem crê em mim ou na minha palavra, naquele que me enviou, tem a vida eterna, vírgula, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Confesse essa vida, proclame essa vida, viva essa vida, tenha prazer em dizer essa vida que você tem. Aleluia, que você é. Porque há muita gente que não quer ser membro de igreja, eu respeito, tá? Mas é crente, escondido, guardado, em segredo, entendeu? Não quer confessar por causa do jeito, do costume, coisas assim, mas no íntimo é. Agora eu convido, por favor, bota essa luz para fora, deixa essa água sair. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheci um crente de muito tempo, né? Mas minha esposa de crente, ele nunca se decidia. Um dia, conversando com ele na ponte, atravessando Cachoeira para São Félix, aí ele falou: bom, eu até que aceitei Jesus aqui, eu até que creio em Jesus aqui dentro, eu até que já entreguei a minha vida a Jesus, né? Então não precisa eu ir lá na frente da igreja dizer isso, né? Não precisa. Ele disse: tá bom, tá certo, você não precisa ir não, pode deixar que eu chego lá e aviso para todo mundo. Cheguei na igreja, avisei: irmão, é o seguinte, nós temos um crente aqui que está escondido. Nós temos um crente escondido aqui, já se entregou a Deus, está com vergonha de dizer que se entregou a Deus, entendeu? Agora eu estou aqui denunciando, eu queria vir assim como testemunha, né? Ele é crente sim, agora não quer confessar. Eu falei: ó, Jesus disse: aquele que se envergonhar, né, diante dos homens, né, eu me envergonharei diante de meu Pai que está nos céus. Tá? E eu não estou aqui falando para envergonhar ele não, eu sei que ele está todo envergonhado ali, mas para ele tomar coragem e dizer: eu tenho, eu quero, eu preciso, eu sou dele. Por quê? Ele diz: aquele que crê em mim, nas minhas palavras, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Deus não tem acepção de pessoas, mas é só que tem pessoas que não acreditam. Também é por causa da religiosidade. Para aqui mais um pouquinho. Chegar na sua porta e abordar na rua, e lhe der um versículo para você ler. Você lê um antes, leia o que ele lhe deu para ler. E o seguinte:
Não leia só aquele versículo. Tá? Eu passei, foi 10 anos estudando aquela coisa. Quando lhe derem um versículo para você ler, você lê um antes o versículo que ele deu e um depois. Você vai ver que aquilo que ele está falando com você, o próprio versículo vai desmanchar para ele. Você não tem que argumentar nada. É por isso que eu estou sempre assim. Quando eu lembro disso aqui, eu falo assim. É 6:27. Mas o 26. Jesus respondendo lhe disse: na verdade, olha, de novo, olha, 2 vezes. Na verdade vos digo que... Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Isso, porque ele multiplicou o pão em um lugar, aí quando foi para outro lugar, foi todo mundo atrás. Mas não estava atrás dele, não estava atrás de vida, não estava atrás de Deus, não estava buscando a Deus. Não é? Uma olhada rapidinho lá fora e volta. Tem uma porção de lugares que a pessoa vai, mas não é para Jesus, não, é para pão multiplicado, é para emprego multiplicado, é para dinheiro multiplicado. Voltando. 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Qual foi a comida que ele nos deu? A palavra. Qual foi a comida que ele nos deu? O seu corpo, que foi repartido por nós. Qual foi a comida que ele nos deu? Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele disse: uma comida eu tenho. Porque ele passou muito tempo, né, sem se alimentar. Ele disse: mestre, come. Ele disse: você tem uma comida que você não conhece ainda. É a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. É 6:47. Louvado seja o Senhor. Eu gosto desse versículo. Esse eu vou ler só ele. Eu gosto desse versículo. Às vezes, mano, uma pessoa fazia uma pergunta a Jesus, se mostrando doutor intelectual, tá? Aí o Senhor contava uma parábola, entendeu? Contava uma parábola. Mas quando uma pessoa, na simplicidade, fazia uma pergunta direta, a resposta também era direta. Eu costumo lembrar, a gente tem sempre quase de cor, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar, me buscar, se converter nos nossos caminhos, né? Aí então eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí então os meus olhos estarão abertos à oração que se fizer em seu lugar. Mas sabe por que isso? Porque Salomão, com toda a sabedoria, quando foi orar, ajoelhou e disse: Senhor, e se alguém tiver em tal lugar com tal problema, eu olhar para a banda dessa casa, Senhor, e falar contigo, o Senhor atende. E se alguém tiver em tal nação, e etc, e fizer e tais coisas, e olhar para cá, o Senhor atende. Foi Salomão que traçou uma porção de escada. É só dizer: Deus, socorre-me. Esse povo que se chama pelo meu nome. Aí eu rodeio. Mas aqui eu gosto desse versículo por isso. Na verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Está difícil de entender? Está difícil de entender? Não, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Esse é bem simples. Ai, Cristo. 10, 27 e 28. Se bem que aqui no 58 de João 6 é Pedro dizendo: para quem iremos nós, Senhor, se tu tens as palavras de vida eterna? 10, 27 e 28, o que é que diz aqui? Em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Vamos ver quem é ovelha? Tem uma porção de gente assim, né? Que na hora de decidir, não você entendeu, né? Nessa é a menina. Deixa para depois, né? Bora ver quem é. É ovelha.
Fica negando pra gente, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Um dia você confessa, sai assim pra todo mundo assim, sou crente, glória a Deus, aleluia. Um dia você faz essa festa, mas tudo bem, no dia. No tempo, né, de Eclesiastes 3. Que dê tempo. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ai, meu pai, dá vontade de ler mais um pouquinho. Meu pai que me deu elas, no caso, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. E eu e o pai somos um. As minhas ovelhas. Vê se você está enquadrado aí. Vê se você está enquadrado aí. Se vai adiantar ficar escondendo. Vê se está enquadrado aí. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Alguma vez você já ouviu a voz de Deus? Está ouvindo nessa noite? Não a minha, mas a dele. Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. 2 sinais, viu você? 2 sinais. Tá? Eu conheço-as. Alguma dúvida que Jesus lhe conhece? Alguma dúvida que ele conhece o seu pensamento, o seu coração, a sua vontade, o seu querer, a sua oração, o seu pedido? Alguma dúvida? Ouve a minha palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Vamos ver nesse terceiro sinal aí, né? E elas me seguem. Se deixar o homem aqui, vai cobrar de você como é que segue Jesus, né? Mas pergunta como é que segue, porque se seguir dá para todo mundo ver que está seguindo. Meu pai que mais deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatar da mão de meu pai. João 12, 25. Alguém já viu 9 horas aí? 12, 25.